Se você quiser melhorar o seu peito, se você não quiser mais parecer aquela lombriga do MIBS Homens de Preto, hoje eu reuni as melhores estratégias e dicas, literalmente tudo que você precisa fazer para melhorar o seu peitoral. E o melhor sempre se baseando em evidências. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nada, nenhuma dica, nenhum detalhe que é muito importante. Peito é a prioridade de muita gente dentro da academia, isso porque quando a gente pensa em um físico estético, um peitoral bem desenvolvido sempre passa na nossa cabeça. Físicos como por exemplo do Kaique Pro, que está muito em evidência ultimamente, ou até mesmo do Arnold ou do Siban, comprovam isso. Todos têm peitorais muito bons. E por ser a prioridade de muita gente, por muita gente buscar melhorar esse grupamento muscular, acabou se criando muita desinformação, muita técnica sem sentido, muita coisa mirabolante, muito invencionismo. Cada um fala uma coisa e você acaba ficando perdido, fala se não é verdade. Então hoje eu vou desmistificar tudo tranquilo pra você. Então sem mais enrolação, vamos pro que interessa. Primeiro vamos entender a anatomia do peitoral. O peito pode ser dividido em três partes. Peitoral clavicular, que é essa parte mais de cima do peitoral, a parte externo-costal, que é a parte do meio do peito, digamos assim, e a porção abdominal, que é o que a gente chama de peitoral inferior. Cada subdivisão tem sua maneira de ser enfatizada, isso porque tem alguns movimentos que algumas partes realizam, outras não, e também porque as fibras mudam de direção entre as partes. Mas fica tranquilo que você não precisa entender nada sobre isso. Tá, então qual parte ali do seu peito, qual subdivisão você deve focar? Durante muito tempo se espalhou na internet que você deveria focar na parte de cima, né, a parte externo-costal, porque seria a parte mais difícil de desenvolver, então você deveria concentrar seus focos para ela. Mas eu discordo um pouco dessa visão, isso porque a parte de cima do seu peitoral, ela é uma parte menor, ela não tem tanto impacto visual assim no físico, como por exemplo a parte externo-costal, que é a maior parte do seu peito. Se você tiver uma parte externo-costal bem desenvolvida, o seu peitoral como inteiro vai parecer muito bom. Por isso, na minha opinião, é mais interessante que o seu foco seja realmente a parte externo-costal, que é a parte do meio do seu peito. Tá, mas como é que eu foco cada parte do peito? O que eu tenho que fazer? Calma que eu vou explicar agora. Beleza, pra gente entender qual exercício enfatiza qual parte do seu peitoral, a gente tem que entender as funções que cada subdivisão do seu peitoral realizam. A porção clavicular e a porção externo-costal do seu peito realizam basicamente a adução de ombro, que é esse movimento aqui, porém a porção de cima, que é a porção clavicular, ela também realiza flexão de ombro, que é esse movimento aqui. Então quando você faz uma flexão mais uma adução de ombro, seria esse movimento aqui na diagonal, o que converge com a direção das fibras do seu peitoral clavicular. As fibras dele estão nessa direção diagonal. Já a porção mais inferior do seu peitoral realiza a extensão de ombro partindo da flexão. Então mais ou menos esse movimento aqui, de cima para baixo, e uma adução com o húmero mais embaixo, então esse movimento aqui. Se você for um indivíduo iniciante ou até mesmo intermediário, não acho que deve se preocupar demais com essa parte inferior do seu peitoral, até porque se você fizer somente a adução de ombro, muito provavelmente seu peitoral inferior vai se desenvolver bem, você não vai precisar de fazer um exercício específico para ele. Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui quais seriam os exercícios que teoricamente enfatizariam essa divisão do seu peitoral, e aí fica ao seu critério colocar ou não no seu treino. Tá, então quais exercícios são bons exercícios pensando na parte clavicular, na parte de cima do seu peitoral? Como eu disse, exercícios que fazem essa flexão, mas essa adução de ombro, como por exemplo, supino inclinado, padrões de fly com esse mesmo movimento, como por exemplo, padrões de fly na polia com a polia mais embaixo. Tanto faz, aí fica ao seu critério qual tipo de exercício você gosta mais. Mas é importante que na hora de você realizar o supino inclinado, você tente deixar o seu cotovelo mais fechado e sempre jogando para cima, fazendo esse movimento de adução e flexão de ombro. Tente não deixar seu cotovelo aberto demais, senão você vai realizar prioritariamente só a adução de ombro, o que direcionaria mais o movimento para o peitoral médio. E não é isso que a gente quer fazer no supino inclinado. Para trabalhar a parte externo-costal do seu peito é muito simples, você pode fazer qualquer movimento de fly ou qualquer movimento de press. De novo, tanto faz. A dica aqui, se você escolher um movimento de fly, é você vai pensar em trazer o seu bíceps para perto do seu outro bíceps. Tá, então não tem diferença nenhuma fazer um voador ou um supino? Bom, tem diferenças. As principais diferenças são que no supino você também tem uma extensão de cotovelo que vai requerer um pouco do seu tríceps. Já no fly não, você só vai fazer realmente a adução de ombro. O que não dá para fazer é afirmar que um seria melhor por causa disso. Até onde eu sei, a gente não tem trabalhos que comparem diretamente a hipertrofia dos dois exercícios, então não tem como afirmar que um é melhor para hipertrofia do que um outro diretamente. De novo, eu recomendo você escolher o que você mais gosta, o que mais encaixa na sua rotina. Ou você pode até fazer os dois também dentro de um volume que você consiga
consiga se recuperar, não tem problema nenhum. Para a parte inferior do seu peito, você pode fazer um pullover, somente até aqui mais ou menos o meio do movimento, ou você pode fazer o crossover na polia alta, priorizando também mais o final do movimento. Porém, esse segundo exercício é um pouco difícil de progredir nele, porque à medida que você vai ficando mais forte, o peso vai te levantando e vai ficando cada vez mais difícil ficar estável no exercício. E aí você vai precisar de um banco, etc. Mas como eu disse, se eu fosse você, eu não me preocuparia muito com isso agora. Não vai fazer assim uma grande diferença no seu físico, provavelmente. Tá, e como eu organizo isso? Quantas vezes eu treino peito? Qual divisão que eu faço? Qual o volume que eu devo usar? Primeiro, como organizar? Se você quer realmente que o seu peitoral seja o seu principal foco, eu acredito que você deva treinar ele primeiro na semana, no seu primeiro dia de treino e sendo os primeiros exercícios na sessão de treino. Então, se você vai fazer um upper e lower, por exemplo, comece por peitoral. Sempre, obviamente, treinando perto da falha, chegando próximo à falha e tentando progredir de sessão a sessão. De novo, se você quer que o seu peitoral seja o foco, eu acredito que você deve usar um pouco mais de volume do que para os outros exercícios. Eu acredito que você pode reduzir um pouco o volume, por exemplo, de costas, até mesmo dos braços, e colocar um pouco mais de volume no peito, sem que isso atrapalhe, obviamente, a sua recuperação. Então, você tem que ir observando. E é uma boa recomendação que, se você passar de 12 séries semanais de volume para peito, é uma boa estratégia, interessante você dividir esse volume em 2 dias na semana. Então aí você pode fazer peito segunda e quarta, por exemplo. Bom, resumindo, se você fizer um voador e um supino inclinado, por exemplo, 2 vezes na semana, com um volume aí mais ou menos de 10 até 20 séries semanais, sempre focando em execução boa, proximidade da falha, buscando progredir entre as sessões, começando sempre as sessões por peitoral, vai com certeza ser uma ótima forma de desenvolver o seu peito. Gostou do vídeo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas aqui nos comentários. Valeu, galera!